Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma aula de vinho em formato de podcast. Eu sou o professor Marcelo Vargas, nós vamos rodar a vinheta e já vamos para o conteúdo. Sejam muitíssimos bem-vindos, estamos começando uma aula muito especial hoje falando sobre Rueda, na Espanha, uma denominação de origem de vinhos incríveis com preços ainda mais incríveis. Eu fico muitas vezes chocado com o preço desses vinhos. Ok, vamos falar que são vinhos espanhóis de uma qualidade alta e que a gente encontra no Brasil aí até a partir de 100, cento e poucos reais, entregando em boa qualidade. Mas, Marcelo, 100 reais por um vinho branco não é barato. Infelizmente, vinho no Brasil não é barato. Agora, pela qualidade que muitos desses vinhos de Rueda entregam, não é tão caro. Infelizmente, no Brasil é caro, mas consegue chegar com um preço interessante por dois motivos. Um, é vinho branco, na qual tem uma valorização menor, se comparado com os tintos. E dois, é que a Espanha consegue ter uma produção de qualidade, com volume interessante e uma qualidade média interessante, com preços bem competitivos. Com certeza, os vinhos mais em conta que a gente encontra da Europa no mercado brasileiro são vinhos espanhóis, porque eles conseguem ter um preço muito competitivo, muito interessante. E eu vou provar com vocês daqui a pouquinho esse vinho aqui, acabei de servir ele, que são Hermanos Lurton. Olha que bonito o rótulo, né? Aqui, ó, sobre as lias, então passa em contato com as leveduras. Rueda Verdejo. Então aqui é um vinho que é com a uva principal da denominação. E o que acontece? Ela é uma uva que praticamente ela é protagonista aqui na região de Rueda. E o perfil aromático dele é delicioso, que é muito característico dos bons produtos de Rueda. Que ele tem a fruta, a nota da fruta, então lembra uma lima bastante madura, já lembra uma maçã bastante madura, já lembra um toquezinho floral de flor branca e lembra um toquezinho da levedura. Delicado, assim, porque ele passa 3 meses em contato com as leveduras, então ele tem esse toque, mas bastante gostoso, bastante aromático, e traz um equilíbrio para esse vinho. Então ele tem um caráter um pouquinho mais complexo no nariz. Ele não é aquele vinho tão unilateral. E até um toquezinho de erva. Alguns verdejos mais simples é normal ter um aroma um pouquinho mais vegetal. Ele, às vezes, lembrando um toquezinho, quase como o Sauvignon Blanc. Toquezinho, porque a verdejo é uma uva mais intensa, um pouco mais de volume em boca. Hum. 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 Em boca, vou dizer para vocês que é delicioso. Acidez, média mais para muita. Mas assim, vinho seco, assim, é muito gostoso. Se destaca a acidez nesse vinho. Primeiro gole que eu tô dando nele, acabei de abrir a garrafa, mas já é muito gostoso. Ele é 2019, tá assim, ó, literalmente estourando de tão gostoso. Tá no auge dele mesmo aí com seus, vamos lá, 4 aninhos mais ou menos. Tá no melhor dele. E eu comprei esse vinho numa promoção que importa do Brasil World Wine. Comprei, paguei 100 e pouquinhos reais ali. Tá? Numa promoção, não me recordo bem agora, já faz uns 6 meses que eu comprei, já tinha comprado pensando nessa aula de Rueda, que é um produtor que eu gosto bastante. Ok, dei um primeiro gole, ainda não avaliei todas as características sensoriais para o meu primeiro gole de vinho, mas já posso dizer para vocês que a acidez, um volume de boca e uma persistência de sabor bem interessante. Daqui a pouco eu vou voltar e vou deixar, porque ele tá geladinho, ó, e eu tô deixando ele ganhar um pouquinho de temperatura para que ele possa se expressar ainda mais
o seu perfil aromático. Apesar que a temperatura que eu servi ele aqui já é uma temperatura aí na faixa dos seus 10, 12 graus, então ele já está na temperatura ideal para serviço. E eu gosto de servir os vinhos de Rueda brancos um pouquinho mais, a temperatura um pouquinho mais alta do que normalmente se recomenda. Porque normalmente vamos tomar um vinho branco ali na faixa dos seus 8 graus, 10 graus. Eu gosto dos vinhos de Rueda de 10 graus para 12 graus. Um pouquinho para cima, eles são mais amplos, normalmente tem boa acidez. Essa acidez normalmente mede a mais para muita, e um volume de boca um pouco maior e um perfil aromático. Muito interessante. Para a gente explicar isso, para a gente entender por quê, como, quando, a gente vai passar pelo terroir de Rueda, um pouquinho da história de Rueda e um pouquinho do que está acontecendo com seus produtores, perfis e vinhos. E a gente olhando e só já trazendo aqui alguns produtores, e alguns produtores aqui bem conhecidos, né, como Protos, Berônia, Portia. Então, vários produtores aqui, né, Marquês de Riscal. Esse vinho aqui é um clássico de Rueda. Daqui a pouco eu vou contar um pouquinho dessa história da Marquês de Riscal, porque é ela que praticamente reinventa Rueda. Quando Rueda estava ali na transição dos anos 70 para anos 80, com pouca valorização, a Marquês de Riscal lança um perfil diferente de vinho e esse perfil ganha o mercado, fica super famoso, ganha um grande destaque, faz um perfil assim bastante interessante, diferente, muito mais fresco. Mas eu conto essa história daqui a pouco para vocês. O que a gente tem que pensar é que Rueda é uma região para vinhos brancos com destaque para uma variedade chamada Verdelho. E eu vou contar para vocês que essa variedade é uma uva para vinhos brancos incrível, mas muito pouco explorada em outras regiões. Ela tem algumas peculiaridades e ela se adaptou muito bem nessa região quente que é Rueda, mas com suas peculiaridades de terroir, que trazem moderações de temperatura bem interessantes, como altitude, como diferentes perfis de solo, como um ciclo da videira bastante adequada para essa variedade. E para a gente ir pensando, já para a gente ir entendendo, Rueda, assim, gente, gosta de vinho branco um pouquinho mais pesadinho, um pouquinho mais encorpado, Rueda é uma grande opção. Só que ela não é tão famosa. Então, por um lado, não tem tanto volume para o mundo. Claro que alguns países e mercados aí absorvem bastante seus vinhos, Estados Unidos, a própria Inglaterra, a Europa, né, na parte norte da Europa, gosta de consumir bastante esses vinhos, mas aqui no Brasil, por exemplo, não tem tanto protagonismo. E estamos falando de um vinho branco com um pouquinho mais de volume de boca. Então, para quem gosta de harmonizações, para quem gosta de vinho branco como alternativa também para comida, olha, os vinhos de Rueda normalmente são opções muito boas. É uma região famosa há muito tempo, inclusive fornecendo vinhos de forma bastante interessante para outras regiões e ganhando já um destaque muito importante, praticamente ali desde o século XIV, século XV, aonde Rueda, por ter uma capacidade produtiva muito boa, então estamos falando um período feudal, né? Então estamos falando um período ali bastante turbulento. E essa região já era famosa por fazer vinhos destacados, referenciados. Tanto que eles forneciam vinhos para muitas tabernas, né, muitos estabelecimentos que recebiam viajantes, entre eles as famosas tabernas de Bilbao. Bilbao era um porto muito importante nessa época no País Basco. E, detalhe, País Basco, um grande produtor de vinho também, e um grande produtor de vinhos brancos.
mas Rueda já atendendo muitos desses mercados, mesmo mercados maduros na produção de vinho, como era o caso do País Basco. Bilbao é a capital do País Basco. E Rueda já tendo capacidade aí desde o século XIV, século XV, de atender demandas importantes em negócios para consumo de vinho. E olha, não à toa, porque realmente a capacidade produtiva de Rueda ela é muito boa. Qual é o perfil de vinho que a gente encontra hoje mais comumente em Rueda? É vinho branco, leve corpo para encorpado. E depois a gente também vai encontrar vinhos brancos com um corpo um pouquinho maior. Então, a gente vai ter tanto esses vinhos brancos de corpo mais leve para encorpado, quanto esses vinhos brancos mais encorpados. Dá para dizer que os vinhos, o mais comum em Rueda são os vinhos brancos muito encorpados. Isso faz parte do conjunto, mas hoje cada vez mais os vinhos ficando mais leves. Mas se a gente comparar com a média de mercado, por exemplo, e vamos pegar umas regiões de altitude famosas de vinhos brancos, e pegar o nordeste da Itália, por exemplo. O nordeste da Itália faz vinhos brancos muito mais leves do que os vinhos de Rueda. Então, por mais que hoje sejam vinhos brancos leves, ainda são vinhos com um pouco mais de intensidade, com um pouco mais de volume de boca. Inclusive, Rueda também faz vinhos rosés, faz vinhos espumantes, faz vinhos tintos. Agora, o grande destaque são os vinhos brancos que têm um bom volume de boca. Eu não quero marcar aqui como os vinhos brancos encorpados, porque não é necessariamente aquele tanto peso, mas com peso acima da média, de modo geral. Mas com uma acidez muito interessante, que consegue equilibrar esse conjunto. A gente começou a falar que a uva protagonista aqui é a Verdejo. E aí, algumas questões bem importantes aqui. Por quê? A região, a gente viu que ela é famosa por produzir vinhos de alta qualidade há muito tempo. E, claro, vai passar por muitos altos e baixos. Dentre eles, o problema muito sério da filoxera. Então, estamos falando aí de final de 1800, aonde a filoxera devasta boa parte dos vinhedos da Europa. E quando a filoxera ataca principalmente a França, a Espanha se torna um importante fornecedor de vinhos para toda a França, que a França era um grande produtor, um grande consumidor e um grande exportador. Então, a Espanha, ela começa a fornecer para a França e se torna um mercado importante. Só que logo em seguida a filoxera vem e ataca a Espanha também. Então, quando a Espanha está se tornando um importante player de vinhos na época, então estamos falando de final de 1800, começo de 1900, logo em seguida a filoxera vem e devasta boa parte dos vinhedos espanhóis. Então vai passar um tempo para que replante esses vinhedos, entenda como lidar com a filoxera e tudo mais, e aí, de novo, vai começar um modelo de produção de vinhos com um perfil um pouco diferente. E Rueda vai praticamente perder o valor que ela tinha pelos vinhos brancos. Se torna uma produção de vinhos aí de maior volume, sem muito direcionamento para a qualidade, até que mais ou menos ali, vamos pegar metade dos anos 50, pós Segunda Guerra Mundial, Rueda passa de novo a focar um pouquinho mais em qualidade, passa a ter um pouquinho mais de atenção para os vinhos, e inclusive para essa variedade chamada Verdejo. Mas ela ainda não era protagonista. E isso vai acontecer nos anos 70 para os anos 80, que algumas vinícolas espanholas começam a olhar Rueda com olhos diferentes e a dar atenção para Verdejo aqui. E a partir desse momento
quando dá atenção para uma uva que se desenvolve bem aqui nessa região, e a gente já vai entender o porquê isso, começa a ter vinhos de uma qualidade bastante alta. Tanto que, nos anos 80, bem no comecinho dos anos 80, ali em 12 de janeiro de 1980, Rueda vai, inclusive, ter aprovada a sua denominação de origem. Então, desde os anos 80, a gente já tem uma denominação de origem específica nessa região, que é uma região relativamente grande, envolve 74 vilarejos e, olha, tem um potencial ainda para crescer e para ter coisas ainda mais interessantes. E já tem. Já tem muitas questões interessantes. E aqui a gente já olha, né? Então, é uma região com muitos relevos, com bastante colinas, algumas áreas planas, mas também com altitude. Nós estamos falando de uma região aí que fica mais ou menos ali entre 700 e 900 metros de altitude, a área onde tem os vinhedos. E com uma composição de solo bastante variada, com destaque para solos argilosos, calcários e solos pedregosos. E olha, altitude. Uma região que tem amplitude térmica, solos argilo-calcários com pedras. É uma região que já tem uma boa predisposição aí para fazer vinhos de alta qualidade. E faz. E cada vez melhor, explorando os seus vinhos. Tá? Mas aonde a gente está? A gente está na Espanha, então lá na Península Ibérica, Espanha e Portugal formam a famosa Península Ibérica, numa área bastante grande, porque a Espanha tem uma área geográfica muito grande, tanto que é a maior área de vinhedos do planeta. O país que mais tem vinhedo no mundo é a Espanha. Ela só não é a primeira em volume de vinho, porque a parte central da Espanha é muito quente. Então tem que espaçar muito os vinhedos, né? De uma vinha para outra, por causa da água, que a água é bastante escassa, e acaba tendo um volume um pouco menor, mas estamos falando aí do terceiro maior produtor de vinhos do mundo também. Então, primeiro em áreas de vinhedos, terceiro hoje, né? Perdendo para a França, Itália primeiro, França segundo, Espanha em terceiro em volume de produção. E aonde nós vamos olhar? Nós estamos, então, marquei a Espanha aqui para vocês, ó, bonitinho. E para onde nós vamos? Nós vamos aqui, ó, para essa areazinha aqui no noroeste da Espanha, na região autônoma de Castilha e León, que é uma das maiores regiões autônomas da Espanha. Lembrando que a Espanha ela é toda dividida em regiões autônomas, né? Então, a República, entre aspas, espanhola, ela é formada por 17 regiões autônomas, seguidamente, então, tem umas brigas aí, né, de pedido de independência, de reivindicações, de questões diferentes, né, dentre elas, Castilha e León. Castilha e León é uma delas. E o que a gente tem aqui? Né? A gente tem muitos diferentes perfis de vinho, e nós temos uma região que ela tá, que é Rueda agora, né? Eu marquei aqui no mapinha Rueda para vocês. Uma região que ela está muito próxima de outras duas regiões muito famosas. Dentre elas, a famosa região de Rioja, que é uma região bem importante. Deixa eu marcar aqui para vocês. Então, aqui, ó. Rioja está aqui, e bem no meio do caminho entre Rioja e Rueda está aqui, né? Esse círculozinho vermelho aqui é Rueda. Tá? Bem no meio do caminho entre Rioja e Rueda, a gente tem essa área aqui, ó, que a gente vai ter Ribera del Duero. Rioja é muito famosa pelo uso da madeira, por vinhos tintos muito destacados, muito referenciados, e vai ter uma influência importante de Rioja aqui também. E ainda mais de Ribera. É que Rioja é uma região mais antiga no sentido de destaque, de influência.
Então, vão ser duas regiões que vão inspirar muito Rueda. Só que são duas regiões, e aqui nesse mapa fica melhor para a gente ver, né? Então, Rueda aqui, Ribeira del Duero aqui, Rioja aqui, muito próximas entre elas. E Rioja, muito centrada nos seus vinhos tintos, mas com um pouco menos de altitude. Já Ribeira del Duero, também centrada em vinhos tintos, mas já com um pouco mais de altitude. E Rueda foi se direcionando cada vez mais para os vinhos brancos, com mais altitude ainda. Eu falei que os vinhedos em Rueda chegam a quase 900 metros de altitude. Um detalhe, as áreas mais baixas ficam ali na faixa dos seus 700, ou seja, é uma área de altitude. E tem algumas vantagens, porque Rueda está muito próximo da capital Madrid. E isso também é importante. Então a gente tem a capital Madrid, que está aqui, ó, deixa eu até marcar aqui para vocês. Ó, Madrid está aqui, Rueda está aqui, ó, algo em torno de 140, 150 quilômetros. Numa linha, inclusive, muito próxima, ó, Rueda e Ribeira. Ribeira muito famosa pelos tintos. Rueda foi muito estratégica e inteligente que na sua migração, ali principalmente nos anos 70, anos 80, de cada vez mais dar destaque para os vinhos brancos, porque isso tirou um pouco da competição com Rioja e com Ribeira, que são muito famosas. Então, uma região próxima da capital Madrid, próxima de Ribeira, próxima de Rioja, mas não tendo o mesmo estilo, mesmo perfil de vinhos. Tanto que Ribeira e Rioja acabam competindo um pouquinho, né? Porque se centram muito em vinhos tintos à base da Tempranillo. Claro que Ribeira tem um pouco mais de altitude, o perfil do vinho muda. Rueda seria um perfil de vinho muito parecido com Ribeira, se centrasse nos vinhos tintos. Então, estrategicamente, centrou nos vinhos brancos. E olha, foi extremamente assertivo, porque trouxe uma diferenciação extremamente importante para a competição de mercado. Tanto que Rueda hoje, que a gente está vendo que o mundo está se direcionando um pouco mais, uma abertura um pouco maior para os vinhos brancos, Rueda está aqui, ó, literalmente afiando a sua faca para aumentar a sua fatia e o seu destaque mundial, fatia de mercado e seu destaque mundial. E já tem produtos muito, muito interessantes. Tanto que muitas vinícolas importantes da Espanha já têm vinhedos em Rueda ou já implementaram até vinícolas em Rueda. Tem alguns exemplos. Ramon de Bilbao tem vinícola em Rueda. A Berônia tem vinícola em Rueda. E várias outras vinícolas têm vinhedos em Rueda para poder fazer os vinhos com a denominação de origem Rueda. É, olha, um dos grandes destaques dos vinhos brancos espanhóis, com absoluta certeza. Só que, por mais que a gente esteja falando de uma região não muito distante, deixa eu até apagar aqui, ó, não muito distante de Ribeira, também é uma região que ela é muito influenciada pelo Rio Douro. Lembrando que o Rio Douro, quando ele passa para o lado de Portugal, muda o nome dele e se chama Douro. É o mesmo rio. O Rio Douro, na Espanha, é o Rio Douro, em Portugal. Aquela famosa região montanhosa de vales do Rio Douro, começa esse rio lá na Espanha, na metade da Espanha, próximo lá a Rioja, e vai cruzar Ribeira, vai cruzar Rueda, vai cruzar Touro, e vai entrar em Portugal e aí ir até lá a cidade do Porto e Gaia para desaguar no Oceano Atlântico. Então, nós estamos falando de uma região também bastante influenciada pelo Rio Douro ou Rio Douro, como é o nome dele aqui no lado espanhol.
Então, aqui algumas questões bem interessantes para a gente já começar a pensar, porque é uma região de altitude. E a parte mais baixa de Rueda é próxima ao rio. Conforme vai se afastando do Rio Douro, vai aumentando a altitude. Então, quanto mais... Deixa eu até marcar aqui, ó. Se a gente pegar aqui, ó, quanto mais para o norte de Rueda, próximo ao rio, menor altitude, quanto mais para o sul de Rueda, maior altitude. Inclusive, tem vários afluentes que cruzam Rueda inteira e que vão desaguar no Rio Douro. As áreas de rios aqui são bastante importantes. Por quê? Porque é uma região bastante seca e não acaba tendo influência do Oceano Atlântico, mesmo estando próximo. Por quê? Porque aqui, ó, vamos lembrar que a gente tem a famosa Cordilheira Cantábrica, que protege a entrada da umidade e das chuvas que vêm do Oceano Atlântico. Então, essa região aqui fica também resguardada e protegida daquelas chuvas que vêm do Atlântico. Então, o que a gente tem aqui? Amplas áreas de vinhedo, uma região que acaba tendo, pela altitude, pela proteção das cadeias de montanhas em volta dessa região, não tem nem a influência do Oceano Atlântico, ou seja, então não tem uma influência marítima, e também não tem influência do Mediterrâneo, que o Mediterrâneo está mais para o sul. Acaba que Rueda tem uma influência climática chamada de continental. O que é uma influência continental? São aquelas influências aonde o inverno é muito frio, o verão é muito quente, mas os verões são relativamente curtos. A Verdejo é uma uva que não tem um ciclo tão longo. Então, colhe ela mais cedo. Mas com uma observação. O que acontece aqui em Rueda é que tem bastante altitude. Então, mesmo nos verões sendo quentes, sendo continentais, à noite é frio. Então, a gente tem a famosa amplitude térmica. Dias quentes e ensolarados, noites mais frescas. E aqui está um dos segredos deles. Eles vão aproveitar e fazer as colheitas, principalmente das uvas brancas, que são a grande maioria dos vinhos. Já começamos a falar da Verdejo, daqui a pouco a gente vai começar a falar de outras uvas, como a Sauvignon Blanc, como a Viura, como Chardonnay, Viognier, que começaram a ser autorizadas agora também, mas principalmente a Verdejo. Então, eles vão aproveitar e fazer uma vindima noturna, que a temperatura está mais baixa, para preservar o perfil aromático das uvas, vão levar rapidamente para as vinícolas e vão começar o processo de vinificação, exatamente para não colher de dia, que é muito quente, e até chegar na vinícola, pelo calor, a uva já ia começar o seu ciclo de fermentação e já ia começar a degradar aromas. E esses aromas depois não iam estar nos vinhos. Então, eles também têm uma atenção especial para que tudo funcione bem aqui. E isso é muito legal. Então, os invernos são bastante frios, os verões são bastante quentes. As primaveras são relativamente curtas, tem esse risco aqui bastante importante de geadas tardias. Os verões são quentes, são secos, mas são curtos. Pontos importantes. O que acontecia aqui? Sempre foi uma região seca, então eles sempre tiveram uma atenção especial com a questão da água. Que, antigamente, o que eles faziam? Eles protegiam a parte dos vinhedos, eles faziam tipo uma escavação em volta dos vinhedos, da parte onde sai ali a parte central da parte lenhosa, né, de madeira da videira,
né, na base da videira, eles escavavam para quando chovia a água infiltrar ali, e depois eles fechavam com um pouquinho de feno, até com areia e tudo mais, para que a água ficasse retida no subsolo. Hoje, com o sistema de irrigação, de gotejamento, eles já conseguem gotejar a água e ter um controle hídrico melhor, e isso ajudou bastante também no aumento médio da qualidade, porque eles conseguem ter um controle hídrico um pouquinho maior. Tecnologia também ajudando aí no avanço e na melhora média da qualidade dos vinhos. Então, segredos do terroir de Rueda: amplitude térmica, muitas horas de sol, porque falamos da Cordilheira Cantábrica. Se vocês olharem aqui, ó, essa imagem ela é boa para a gente entender, ó. Porque o que vocês estão vendo aqui nesse mapa é um mapa médio de insolação da Espanha. Então, o que vocês estão vendo? Quanto mais vermelho, mais quente. Mais horas de sol. Mais calor, mais radiação. Quanto mais verdinho, menos. Percebam aqui, ó, que a gente tem uma transição bem importante do que é verdinho para o que é laranja. É exatamente a Cordilheira Cantábrica que fica nessa região aqui e protege da chuva que vem do oceano. Então a chuva desvia em direção a Bilbao e essa parte aqui fica mais seca e fica bastante ensolarada. Essas horas de sol extra são que trazem essa maturação extra para os vinhos aqui da região. E que se não tivesse a altitude, que faz com que a temperatura caia bastante à noite, aqui os vinhos seriam bastante sobremaduros. E nem seria muito adequado para uva branca. Como tu tem as noites bastante frias, o que acontece é que de noite a videira desacelera o seu metabolismo, ela começa a reter um pouco mais a acidez, ela não degrada tantos ácidos, e ela estende um pouco o seu ciclo de maturação. E isso, a Verdejo se adaptou muito bem. A Sauvignon Blanc é a segunda uva hoje mais importante aqui da região, mas tem volumes muito pequenos. Ela é colhida até um pouco mais cedo, mas a Verdejo acaba tendo esses toques extras de intensidade aromática, porque ela tem um ciclo um pouquinho mais longo que a Sauvignon Blanc aqui. Então ela traz um pouquinho mais de peso, um pouquinho mais de complexidade, enquanto a Sauvignon Blanc vem para trazer a acidez. Então Rueda se torna um local muito especial, onde as uvas brancas, principalmente Verdejo, ganham intensidade, ganham volume de boca, mas ainda assim consegue preservar bem a sua acidez. Precisa mais acidez? Faz um corte com Sauvignon Blanc ainda mais acidez. Então, olha que terroir abençoado a gente tem para uvas brancas. E aí, questão hídrica, que era um problema, porque eles precisam irrigar, porque é bastante seco. Acaba acontecendo que a proximidade dos rios, e aqui a gente tem, além do rio Duero, a gente tem esses afluentes que vão ser transversais e vão desaguar no Duero, que fornece bastante essa necessidade hídrica. Associado aos solos, que é outro fator de terroir bastante importante, porque a gente tem áreas aqui bastante pedregosas, mas com solos misturados de argila e presença de calcário. Tem uma questão, né, que é muito legal ouvir os produtores de Rueda falando, o nosso solo é um solo fácil da gente lidar com ele, porque essas texturas diferentes são relativamente mais maleáveis, porque quando tem argila, não tem somente argila, a argila tem uma granulosidade muito pequena, né? Então ela facilmente ela cria blocos que às vezes torna um pouco difícil o manuseio, mas misturado com pedregulhos, torna-se um pouco mais fácil o manuseio do solo. E com uma capacidade de drenagem muito boa.
Então, inclusive, tem alguns vinhedos antigos aqui, em algumas áreas, que conseguem, inclusive, lidar alguns anos e ficar até sem irrigação. Então, faz um vinhedo secando, e aí tem alguns vinhedos, mas normalmente vinhas velhas, produtividade menor, raiz bastante profunda, e algumas áreas conseguem ter um pouquinho mais de umidade. Destaque do solo aqui, essa boa capacidade também de drenagem. Pois bem, antigamente eles tinham um desafio, que era reter essa água. Hoje em dia, com irrigação, um desafio a menos, porque hoje eles lidam muito bem. Solo rico em calcário tende a fazer uns vinhos com um pouco mais de frescor, e o calcário aqui ele é bem presente. Solo calcário tem uma capacidade de retenção hídrica importante, ou seja, retém a água no solo, e aí a raiz da videira vai buscar essa água, e também de mudar um pouquinho o perfil químico do solo e favorecer a videira a manter um pouco mais a sua acidez nas uvas. E aí vão ter vinhos muito interessantes, com perfis aí olha, bem interessantes. Tanto que, e até eu vou provar com vocês, porque a gente vai provar um verdeiro, depois a gente volta aqui um pouquinho para a aula, e porque eu esperei ele ganhar um pouquinho de temperatura, então eu tirei ele da adega agora, acabei de abrir, ó, tirei aqui uma dose, ele é screw cap, e, bom, eu adoro vinho screw cap, né? A gente sabe que screw cap não é problema nenhum, porque screw cap não é associado com qualidade de vinho, tá? Então, pode ter vinhos de boa qualidade com screw cap, não pode ter vinhos de baixa qualidade com screw cap, assim como com rolha. Então, eu adoro screw cap, né? Porque é uma facilidade para abrir. E aqui a gente está provando, então, um verdejo de Rueda, ó, verdejo dos Hermanos Lurton, 2019, que fica sobre as lias. Sobre as lias é sobre as leveduras, né? Aquelas leveduras finas, pós-fermentação, aquelas leveduras mortas, vão ficando em contato com o líquido, muitas vezes fazendo uma batonagem ali, né? Fazendo um processo de agitar essas leveduras para elas se decompor mais e liberar mais para o vinho um pouco das suas monoproteínas. E a gente serviu uma dose aqui, a gente já pode ver, né? Ele é um vinho, deixa eu pegar aqui um guardanapinho, ó. Ele é um vinho com uma intensidade para vinho branco média para média mais. Ele é límpido, ele é um branco palha um pouquinho mais intenso, né? Que a gente viu no nariz. Uma intensidade média para média mais. E aqui, ó, sem agitar a taça, ele tem essa... É muito uma nota de lima bastante madura. Tem um toquezinho de melão, começa a aparecer agora. E um toquezinho dessa levedura, né? Essa levedura também começa a aparecer, começa a ter um toquezinho de massa de pão, mas aquela massa de pão que ainda não assou. Aquela massinha de bolo, que a gente, né, mistura tudo a farinha, ou tem um toquezinho da levedura, que coloca, né, que é o fermento. Agitando a intensidade, fica média a mais. Aí fica até um toquezinho, um pouquinho mais da fruta madura. Vem um toquezinho também, um leve floral e um leve toquezinho, lembra também um toquezinho de gengibre. Aquele toquezinho de gengibre quando a gente tá ralando, sabe? Pra fazer, para botar na salada, para fazer chá. Em boca. Não, o perfil aromático é muito interessante. Muito interessante. Esse vinho tá no auge dele, assim, olha, deliciosamente no auge, entregando muito no nariz. Em boca. Ele é um vinho seco. Corpo dele, médio, quase médio mais. Álcool dele, médio mais. Acidez dele, média mais para muita salivação. E esse álcool e corpo subindo um pouquinho dão uma cremosidade para ele muito boa. E ele tem uma quantidade de sabor muito interessante, principalmente nesse meio de boca. Ele preenche muito esse meio de boca. Então ele é bem saboroso, com uma persistência longa. Olha, ele é um Rueda que eu já tô para classificar ele como um Rueda muito bom. Muito bom vinho. E ele tá no auge dele, então ele tá entregando muita qualidade no nariz. Agora ele começa a aparecer um pouquinho mais essa nota
essa nota levedura, tem até um toquezinho meio que lembra um pouco esse biscoito. O biscoito é um toquezinho de biscoito amanteigado. E olha, é delicioso. Esse vinho não passa por madeira. Eu gosto de vinho branco, sim. Um bom volume de boca, com acidez alta e bastante saboroso. Porque esse vinho já... Olha, a gente está debatendo esse vinho na faixa do muito bom. Desce aqui, sobe ali, etc. Mas olha, já dá para classificar esse vinho como muito bom. Verdejo e entregando, olha, pelo preço. E vocês podem ver aqui, ó, o selinho de Rueda. Esse é o selinho oficial da denominação. Tem um Rzinho holográfico aqui, ó, em alto relevo. E depois um Rzinho aqui de Rueda. Já vou mostrar os selos para vocês, porque tem um significado. A cor do selo, tudo tem um significado dentro da denominação. Mas eu queria provar esse vinho, porque a gente ele foi ganhando um pouquinho de temperatura, foi ficando um pouco mais amplo, foi ficando um pouco mais volumoso, e olha, realmente chama atenção. Uva principal de Rueda, já falamos, Verdejo, que hoje já passa de 80%. Segunda uva, Sauvignon Blanc. Uma atenção especial aqui, tá? Verdejo e Sauvignon Blanc são as chamadas uvas principais dos vinhos brancos de Rueda. Então, toda vez que eu estiver falando das uvas principais, eu estou falando de Verdejo e Sauvignon Blanc. E um detalhe, tá? Um detalhe importante. Só algo em torno de 5% dos vinhos de Rueda não são vinhos brancos. Só algo em torno de 5% que vão estar entre vinhos fortificados, vinhos licorosos, vinhos tintos e vinhos rosés. O resto tudo é vinho branco. E vinho branco, normalmente vinho branco tranquilo e tendo a Verdejo e agora um pouquinho mais a Sauvignon Blanc como protagonistas. A Verdejo, inclusive, ela tinha uma classificação para ela, que era uma classificação exclusiva para ela, que chamava Rueda Verdejo. E esse vinho aqui ainda tinha essa classificação, porque essa classificação mudou em 2020, esse vinho aqui é 2019, que exigia que tivesse ali um percentual no mínimo de 85% de Verdejo. A maioria tinha 100%, é quase isso. Hoje não tem mais isso. Hoje já mudou. Hoje não tem mais essa classificação Rueda Verdejo. É só Rueda Branco, né, que é o Rueda Blanco, e depois vem os licorosos. Mas eu já explico para vocês daqui a pouco. Então, uvas principais são as brancas, Verdejo com a sua grande maioria, e um pouquinho de Sauvignon Blanc. E depois foi autorizado também em 2020 a entrada da Chardonnay por uma questão internacional, também já de preparação para o aquecimento global que estava e está acontecendo, uma caça internacional com um bom aceite e tudo mais. Então, se tornou aí uma uva autorizada. Ainda os volumes são pequenos, ela é utilizada bastante para espumante, a Chardonnay, um pouco menos para os vinhos tranquilos. Depois, o que a gente tem aqui mais também que é importante? Solos a gente já falou, então esses solos muito bem drenados, solos com cascalho, calcário e argila, altitudes de Rueda fica de 700 a quase 900 metros, ou seja, áreas de altitude, amplitude térmica, e chuvas, olha como é seco aqui, de 300 a 500 milímetros anual. Algumas áreas até conseguem entrar um pouquinho mais de chuva, mas é pouco. Muito ensolarado, que dá esse caráter um pouquinho mais maduro para os vinhos, mas com grande amplitude térmica. Então, o perfil dos vinhos mais clássicos de Rueda são exatamente vinhos que ganham um pouquinho de corpo, uma acidez destacada e um perfil aromático médio para médio mais. Cor, depende. De modo geral, os vinhos acabam não passando por madeira. Eles muitas vezes vão
ser vinhos com somente fermentação em aço inox e depois vão para o mercado, alguns vão passar por batonagem e alguns vão passar por madeira também. E agora a gente está vendo uma nova onda de produtores com fermentação em madeira e maturação em madeira com a verdejo. Não só verdejo, né? Muitas vezes, às vezes, um corte. Porque hoje, os vinhos brancos de Rueda, eles exigem, para fazer o vinho branco ser classificado, ter o selo da denominação, que tenha no mínimo 50% das uvas principais. Uvas principais brancas, verdejo e sauvignon blanc. Então, isso mudou agora, né? Desde 2020, tem essa nova regra. Então, 50% hoje dos vinhos brancos de Rueda pode ser qualquer uva branca autorizada. Viognier, Chardonnay, Viura, a própria Palomino Fino, é uma uva muito famosa, né, na região de Jerez. Então, mas a Verdejo é a uva protagonista e fazendo vinhos brancos com uma boa complexidade, com um bom perfil, com um bom volume de boca, né, uma boa amplitude. E até botei aqui um pouquinho dessa história, né? Como é que a Verdejo acabou se tornando a uva protagonista aqui da região. E essa é uma história muito legal que passa por alguns produtores, dentre eles Marquês de Riscal. E a Marquês de Riscal é aquela vinícola lindíssima, né? Inclusive que tem dentro um hotel que é todo desenhado pelo Frank Gehry, que é aquele hotel todo um titânio, contorcido, uma das vinícolas mais lindas do mundo. E o que aconteceu? Né? Primeiro, Rueda passou por um processo de transformação nas suas regras de denominações muito importantes agora em 2020. Então, o que eu estou trazendo para vocês já é tudo atualizadíssimo. Bastante atualizado. Eu já vou mostrar a classificação hoje, como é que tá. Mas a Verdejo, ela, ali nos anos 40, pós-Segunda Guerra Mundial, ela foi praticamente extinta. Ela existia aqui e acabava ficando um pouquinho escanteada. Só que aí alguns produtores começaram a resgatar essa uva. Alguns produtores começaram a dar destaque para ela, porque ela vinha muito bem aqui na região. E aí, lá nos anos 70, a Marquês de Riscal resolveu fazer um perfil de vinho, porque é uma região quente. Então, os vinhos aqui, naturalmente, são vinhos um pouquinho mais intensos. O que a Marquês de Riscal fez? Que influencia até hoje o perfil dos vinhos aqui. Ela lançou um verdejo varietal, mas muito fresco. E isso começou a agradar muito o mundo. Então, ali nos anos 80 e nos anos 90, esses vinhos começaram a ser muito bem aceitos. E a Verdejo começou a cada vez mais ganhar espaço. Por quê? Porque os vinhos tintos tinham que competir com os vinhos de Ribeira e com os vinhos de Rioja, que são muito mais caros e muito mais reconhecidos, caros e prestigiados. Então, um vinho tinto aqui da região de Rueda não tinha muito valor. Era difícil competir. E os brancos começaram a ganhar muita notoriedade. A ponto dela hoje se tornar a uva principal para vinhos varietais e para vinhos de corte. Principal uva da região. Então ela tem muito esse perfil de notas, alguns toques de ervas, toques frutados um pouco mais maduros, de lima madura, melão, às vezes um toquezinho de pêssego maduro. Quando ela passa por leveduras, ela ganha um pouco desse caráter da levedura, então toques de fermento, massa de pão, de biscoito. E quando passa por carvalho, normalmente essas notas mais de nuts, né? Essas notas mais amendoadas, nozes, toquezinho de avelã, esse toquezinho de mel. Então ela é uma uva que tem uma boa flexibilidade, de modo geral. Então, se a gente fala que os vinhos de Rueda, hoje, tem uma tendência a serem um pouquinho mais leves e frescos, é por causa da Marquês de Riscal, mesmo eles tendo um pouquinho mais de intensidade que a média de mercado. E eu poderia dar como grande destaque para esses vinhos aqui de Rueda, é exatamente esse sabor extra que muitas vezes os vinhos brancos aqui têm. E esse é um ponto bem importante. E aqui é legal a gente destacar, né? Eu vou entrar agora na classificação, quais são os estilos de vinho que podem ser feitos aqui
em Rueda. E muita gente pergunta assim, tá, mas peraí, é uma região famosa para vinhos brancos e os vinhos tintos. Não fazem vinhos tintos, os vinhos tintos não são importantes, etc. Não são, mas com volumes muito pequenos. E a uva principal para vinho tinto aqui é a Tempranillo. Então isso já fica legal da gente lembrar, porque é a uva principal também de Ribeira, é a uva principal de Rioja, é a uva principal de Toro, que é a regiãozinha aqui do lado. E Toro também tem altitude, né? Toro, só que aí focado muito nos vinhos tintos. A Tempranillo é uma uva que tem uma boa intensidade de aromas e de sabores, tende a fazer uns vinhos bem saborosos quando concentrada, ela é uma uva também bastante produtiva, então tem que cuidar um pouquinho no vinhedo, a produtividade dela e tudo mais, e pode ter uma boa acidez. Acidez normalmente média para média mais. Corpo vai depender da concentração, mas uma uva bastante saborosa e com taninos bastante macios, e se dá muito bem com madeira. Então a Tempranillo para vinhos tintos, ela é a protagonista, ela é a uva principal aqui de Rueda. Só que é difícil acharmos vinhos tintos de Rueda. Até lá é difícil, porque o volume é muito pequeno. Vamos pensar que 95% de todos os vinhos são brancos. E aí depois vão ter os rosés, vão ter os tintos, os licorosos e tudo mais. Então, o destaque, com certeza, são os vinhos brancos. Só que aí, uma observação importante, Rueda, porque não são somente vinhos brancos tranquilos. A gente tem aqui diferentes vinhos brancos. O que eu estou provando com vocês é um vinho branco tranquilo. Né? Inclusive, a gente vai ver o selo, ó. Vou pegar aqui, ó. Ops. Aí. Ó, o selinho da denominação aqui, ó. Ó, o holográfico, que bonitinho, ó. Aqui é um vinho branco tranquilo, mas não somente vinhos brancos tranquilos são feitos em Rueda. Em Rueda a gente também tem... Começar com os vinhos brancos. Os vinhos brancos tranquilos, né? Primeiro eles classificam os vinhos em 3 categorias. Vinhos brancos, vinhos rosados e vinhos tintos. Os vinhos brancos representam 95% de todos os vinhos. O restante a gente vai pegar aqui entre os vinhos rosés e tintos. Dos vinhos brancos, o famoso somente vinho branco é um vinho que é feito hoje com no mínimo 50% de Verdejo e Sauvignon Blanc, e o restante das variedades autorizadas aqui também, que a gente viu ali, Chardonnay, Viognier, Palomino, etc. Depois, deixa eu até dar uma limpada aqui, ó. Depois a gente vai ter 2 estilos de vinhos brancos licorosos, fortificados, que são o famoso Blanco Dourado e o famoso Blanco Pálido. O que eles são isso? São 2 vinhos fortificados que vão ficar aí na faixa dos seus 15% de álcool, mas com 2 técnicas diferentes de elaboração. O Blanco Dourado é um licoroso oxidativo, passa por madeira, e um Blanco Pálido, ele é um licoroso fortificado, só que em técnica biológica, com formação de flor, que protege um pouco mais o vinho da oxidação. Parecido com Jerez. O Jerez oxidativo, Jerez biológico. Mesma coisa. Muito parecido, na verdade. Só que os volumes são pequenos. O grande destaque são os vinhos brancos tranquilos. Depois nós vamos ter os vinhos brancos espumosos ou espumantes, aonde eles focam em método tradicional com no mínimo 9 meses de autólise. Aí, no mínimo 75% das uvas tem que ser as principais. Verdejo, Sauvignon Blanc. Depois mais 2 estilos de vinhos brancos, o que foram agora aprovados há pouco tempo também. Os chamados Gran Vino de Rueda, que são para vinhos brancos feitos de vinhas velhas, com mais de 30 anos. Aí tem um selinho especial hoje. E os chamados Vino de Pueblo. O que é isso? É o vinho branco que pode levar o nome de um vilarejo, desde que pelo menos 85% das uvas venham daquele vilarejo. Aí pode levar o nome do vilarejo. São 74 no total. Já mostro alguns deles para vocês aqui. Tá? Depois, os vinhos rosados, na qual a uva principal é a Tempranillo, e
os vinhos tintos aí nas suas 4 classificações, jovem, criança, reserva e gran reserva, também com a Tempranillo sendo a uva principal. Lembrando que 95% dos vinhos vão ser brancos. Coloquei aqui para vocês essa mudança que teve recentemente. Então, desde 2020, eles autorizaram colocar o nome do vilarejo, desde que tenha no mínimo 85% da uva vindo do vilarejo. Eu coloquei aqui no mapa e coloquei no material complementar para vocês esse mapa em alta resolução, para vocês verem a região toda como é que ela é. Então, só para vocês entenderem, né? Aqui a gente tem as maiores altitudes, mais para o sul, próximo a Madrid. Próximo ao Rio Douro, as menores altitudes. Os rios correm, né? Os afluentes correm em direção ao Rueda. Né? São vários rios que a gente vai ter aqui. A gente vai ter, hoje, primeiro, tinha muitos vinhedos e depois começaram a surgir as vinícolas. Então, algumas vinícolas ficavam em outros locais e tinham seus vinhedos aqui. Agora não, agora muitas vinícolas implementando também as suas vinícolas aqui. Muitas com vinícolas em outras áreas famosas e implementando uma vinícola aqui também. Então, são 74 vilarejos na área, então uma área grande, envolve 3 províncias, né, bem importantes, Valladolid, Segóvia e Ávila. Então, estão distribuídos os vilarejos dentro dessas províncias e com vários centros importantes, né? Então, tem cidades bem importantes, como a própria cidade de Rueda, que dá o nome para toda a denominação. E agora a gente está começando a ver surgir no mercado vinhos de Rueda com o nome do vilarejo. Então, se 85% da uva vem em determinado vilarejo, o que muda? É como se fosse uns crus, né? Ou seja, se tiver um vinho que vem de maior altitude, tem um perfil. Se vier de vinhos, um vinhedo que vem de altitudes ali próximo ao Rio Douro, já começa a ter um perfil diferente. Aqui nessa zona central tem bastante diferentes exposições, diferentes composições de solo. Então, cada vez mais, por isso que eu digo para vocês, Rueda vai continuar crescendo e ganhando destaque. Por quê? Porque seus perfis vão continuar crescendo e ganhando destaque. Cada vez mais. Podem ter certeza disso. Vão ser cada vez mais destacados e cada vez mais segmentados. E agora o mundo migrando para essa onda de vinhos brancos aí, podem ter certeza que cada vez mais nós vamos ter Ruedas espetaculares. Aqui só para a gente entender essa nova classificação, cada estilo de vinho tem um selinho. Então, os vinhos tranquilos de Rueda levam esse selinho verde, como o que eu mostrei para vocês aqui na garrafa. Os licorosos levam esse selinho amarelão, mais escurinho, são os vinhos que são fortificados. Os vinhos chamados Gran Vino de Rueda, com aquelas vinhas com mais de 30 anos, levam um selinho azulzinho. E os vinhos espumantes, um selinho com essa corzinha mais cinzinha aqui. Tá? E também coloquei aqui no material para vocês a classificação dos vinhos tintos de Rueda, jovem, criança, reserva e gran reserva. Por mais que seja poucos vinhos que são assim, eles podem usar essa classificação. Então, vinho jovem é um vinho que normalmente não vai passar por madeira, ou no máximo aí até 6 meses. Criança, mínimo 6 meses em madeira, e depois mínimo 18 meses em garrafa, para dar o total mínimo de 24 meses. O reserva, no mínimo 36 meses, sendo no mínimo 12 em madeira. E o gran reserva, mínimo 60 meses, com no mínimo 24 em madeira. Exatamente para fazer vinhos com perfis diferentes. Aqui parecido com Rioja, né? Muda pouca coisa aqui. E muito focado em fazer vinhos mais amplos, vinhos com longa maturação, vinhos com... Mas assim, não é o destaque de Rueda. Rueda, o destaque são vinhos brancos. É isso que ela faz bem. Vinho branco, jovem, os espumantes vêm aparecendo bem, e agora cada vez mais tentando trazer essa ideia desses vinhos com nome de lugar, com citação de vilarejo, com distinção de área. Então aqui, só para a gente já
né, ficar mais abertos, receptivos. Temos grandes vinícolas fazendo vinhos realmente muito bons em Rueda, né? A Protos é um exemplo. Protos, quem traz para o Brasil é a wine.com.br, né? E tem preços também muito interessantes. A Berônia, que é uma vinícola também muito legal. Enfim, são vários produtores hoje fazendo vinhos de Rueda com uma qualidade bem interessante. Vinhos brancos com um pouquinho mais de intensidade. Eles ainda são vinhos, não dá para dizer que são vinhos mega encorpados. Tem, claro, os vinhos brancos com mais volume, mas eles são muito a transição, né? Por mais que ainda direcione para o frescor, para leveza, com um pouquinho mais de untuosidade, um pouquinho mais de volume. E a Sauvignon Blanc veio e ganhou protagonismo exatamente para os vinhos mais leves e mais frescos. A Verdejo tende a dar um pouquinho mais de intensidade, né? Então aqui provei com vocês hoje Hermanos Lurton. Falei para vocês, né? Paguei 100 e uma promoção, né? Peguei na World Wine 100 e alguma coisinha, né? Olha que bonito rótulo, né? Olha que elegante, bem definido, ó, sobre Lias 2019, Verdejo, Rueda. E aqui atrás o selinho, ó. Então, ó, o selinho do vinho, dos chamados vinhos tranquilos, ó. O vinho, esse selinho para o vinho tinto também é esse selinho aqui, porque esse aqui são para os vinhos tranquilos, e ele tem 13,5% de álcool. Importado pela World Wine, comprei com eles, e eu gosto de comprar quando eles fazem promoção. Seguidamente eles fazem umas promoções, né, que eles têm um volume grande, aí tá chegando nova safra, enfim, então gosto de comprar com eles quando estão em promoção. E assim, vinho bem interessante, uma amplitude de nariz grande, complexo, aqui um vinho um pouquinho mais de peso e um bom volume de boca. Então, se você gosta de vinhos brancos com frescor, mas com destaque para recursos gastronômicos, gosta de vinhos brancos de boa qualidade e quer ter preços interessantes, quer pagar um pouquinho menos, Rueda é uma ótima solução. E vou dizer para vocês, tá? Olha, eu tô bem, não vou dizer surpreso, porque eu já acompanho o Rueda há bastante tempo, mas eu fico ainda impactado com a qualidade dos vinhos brancos que eles têm, com preços muito interessantes. Porque normalmente os vinhos brancos acabam sendo ou simplinho e barato, ou os bons acabam sendo caros. Então o Rueda ainda é uma ótima alternativa de preço, na faixa de 100, 100 e poucos reais, entregando uma qualidade bem interessante. E cada vez maior a qualidade, cada vez maior o destaque que os produtores têm dado e não vai parar de ganhar destaque. Então, fica a dica, provem os vinhos de Rueda, ótima alternativa, eu sou fã e, inclusive, né, em breve estarei voltando lá para a região, porque é uma região muito bonita e se come muito bem e se bebe muito bem. É por isso que a gente estuda vinho, né, gente? É por isso que a gente estuda vinho, para poder encontrar essas preciosidades no mercado, poucas vezes valorizadas, poucas vezes destacadas. Bom, então provem os vinhos de Rueda, vale a pena. Bons produtores sempre fazem bons vinhos, então fica como dica final. Adorei o nosso encontro de hoje, adorei falar um pouquinho mais de uma região pouco conhecida, adorei provar vinho de Rueda com vocês e contar para vocês e dar dica para vocês procurarem esses vinhos que valem muito a pena. Tá bom? Adorei, quero deixar um beijo muito mais que especial, deixar aquele brinde final. Você acabou de ouvir uma aula de vinhos do professor Marcelo Vargas, em formato de podcast. Para mais conteúdos, dicas e materiais sobre a bebida, acesse o site www.marcelovargas.org. Um forte abraço e até o próximo encontro.